Esse setup valida a tendência em pelo menos 4 tempos gráficos diferentes, então fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar resultados de backtests de pelo menos 3 criptomoedas. E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top, e a ideia desse setup aqui não foi minha, eu encontrei esse setup enquanto eu navegava pela comunidade do TradingView na semana passada, eu vi a postagem desse setup aqui, gostei muito da ideia, então eu peguei a ideia, adaptei pela minha forma de fazer trade, incluí a gestão de risco da forma que eu gosto de fazer, incluí os stops da forma que eu gosto, e vou trazer esse vídeo aqui pra vocês mostrando os resultados de alguns backtests. Mas se você quiser dar uma olhada na postagem original, eu vou deixar o link aqui embaixo nesse vídeo. E antes de eu falar do setup pra vocês, não esqueçam de conferir os links aqui na descrição. A gente lançou um canal novo no Telegram, um canal grátis que faz análise de mercado, tá bem legal. Ele manda mensagens periodicamente, sem spam, e mostra se tá tendo algum movimento grande no Bitcoin ou se o mercado em geral tá legal. E no final do dia mostra uma mensagem com a correlação das principais criptomoedas com relação ao Bitcoin. Então é uma informação bem legal que serve bastante pra gente poder ter uma análise geral do mercado de forma rápida. E se você gosta desse tipo de vídeo onde eu falo de setups, de resultados de backtests, não esqueça de deixar um like aqui nesse vídeo que me ajuda bastante a entender que esse tipo de vídeo é legal pra vocês, e já aproveita e se inscreve aí no canal. E esse setup aqui ele só usa ATR, ele não usa nada além de ATR. Eu tô um pouco viciado em ATR ultimamente, só tenho ideias com ATR, mas é que realmente o ATR funciona de uma forma bem legal no mercado de criptomoedas. E ele usa projeções de ATR, ele vai pegar o ATR dos dois últimos candles, vai multiplicar por 4 e vai projetar para cima ou para baixo dos candles, dependendo da tendência. Só que ele vai fazer isso para 4 tempos gráficos diferentes. O tempo gráfico que a gente está analisando no momento e os 3 tempos gráficos superiores. Então, por exemplo, se a gente está analisando o gráfico de 1 hora, ele vai calcular os ATRs de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas e de 4 horas. Se a gente está analisando 30 minutos, ele vai calcular o ATR de 30 minutos, de 1 hora, de 2 horas e de 3 horas. E assim por diante. Então a gente sempre vai ter a tendência do tempo gráfico que a gente está olhando e também a tendência dos tempos gráficos superiores, validando que aquele movimento não é exclusivo do tempo gráfico que a gente está vendo, e sim que já é um movimento maior que vem se formando ao longo do tempo. A regra para a projeção do ATR é bem simples. Se o fechamento do candle está acima da projeção de ATR, então o ATR ele é projetado para baixo e a gente considera que a gente está numa tendência de alta. E assim que o candle fecha abaixo do ATR, que está projetado para baixo, a gente vai considerar que é uma tendência de baixa e o ATR passa a ser projetado para cima dos candles. E essa regra funciona para os ATRs dos 4 tempos gráficos que a gente está analisando. E o nosso sinal de trade vai acontecer quando os 4 ATRs dos 4 tempos gráficos que a gente está analisando indicarem tendência de alta, ou seja, serem projetados para baixo dos candles. Então, para isso, o script vai vasculhar os gráficos dos 4 tempos gráficos diferentes. Dá uma olhada nesse exemplo de trade que eu estou mostrando para vocês aí na tela. Esse candle verde é o nosso candle de sinal e os candles transparentes são candles normais, né? Candles que não indicam compra. E aí no gráfico a gente consegue ver 4 linhas diferentes, uma linha vermelha em cima e 3 linhas verdes para baixo. Essa linha vermelha é o ATR do tempo gráfico que a gente está analisando e as 3 linhas verdes embaixo são os ATRs dos tempos gráficos superiores. Então essa foto está indicando que os 3 tempos gráficos superiores já estão indicando tendência de alta e o tempo gráfico atual, que tem a linha vermelha ali em cima, ainda não está indicando uma tendência de alta, ele ainda indica uma tendência de baixa. Até que esse candle verde que vocês estão vendo na tela fechou acima da linha vermelha, indicando tendência de alta no nosso tempo gráfico analisado, o que mandou o ATR para baixo, né, indicando uma tendência de alta, e foi o nosso candle de sinal e a gente entrou no rompimento da máxima dele. Então basicamente essa é a forma de entrar no trade, quando os 4 ATRs estão indicando tendência de alta. A forma de sair do trade nesse setup aqui vai ser por trailing stop por condição. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esse tipo de trailing stop. Basicamente a forma que ele funciona aqui nesse setup é assim: o stop inicial vai ficar posicionado no ATR do candle de sinal, então o ATR passou a ser projetado para baixo, a gente vai posicionar o stop ali nesse ATR. Esse é o stop inicial e esse é o stop que a gente vai usar para calcular o tamanho da nossa posição para manter um risco fixo de 1% em cada trade. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre esse tipo de gestão de risco, eu vou deixar o link aqui em cima caso vocês queiram saber mais detalhes sobre isso. E a gente só vai atualizar esse stop quando acontecer alguma coisa no nosso setup. Então o que tem que acontecer para a gente atualizar o stop? Basicamente 2 dos 4 ATRs que a gente está analisando tem que indicar a tendência de baixa, ou seja, eles têm que passar a ser projetados
projetado para cima do gráfico. Agora na tela vocês estão vendo essa linha laranja. Essa linha laranja é o nosso stop. Então vocês estão vendo que ele fica posicionado constante ali enquanto não der a condição para atualizar. Aqui mais para frente no gráfico a gente vê que o ATR do tempo gráfico atual já começou a indicar tendência de baixa, né? Ela apareceu a linha vermelha em cima, mas o stop ainda não atualizou porque a gente precisa de 2 ATRs indicando tendência de baixa. Até que ali um pouquinho mais para frente, naquele candle vermelho, a gente vê que outro ATR já começou a indicar tendência de baixa, então a gente atualiza o stop para a mínima do candle vermelho e vamos sair quando romper. A gente vê ali que no candle seguinte já rompeu, a gente já saiu do trade. Então basicamente essas são as regras do setup do jeito que a gente vai testar aqui hoje. Então antes de mostrar os resultados do backtest, não esquece de deixar um like aí embaixo, beleza? Aqui eu tô mostrando as configurações da estratégia do TradingView do jeito que eu tô usando aqui para fazer o backtest. Essa estratégia ela vai estar disponível na plataforma de estratégias aqui do canal, então se você quiser ter acesso a essa estratégia e a outras mais de 25 estratégias diferentes, não esquece de conferir o link aqui embaixo ou entra em sotrade.top. Então basicamente aí eu tô mostrando que a gente tá usando o ATR dos dois últimos candles multiplicado por 4 e os tempos gráficos que a gente tá analisando ali adicionais ao tempo gráfico que a gente já tá mostrando na tela, são os tempos gráficos de 120 minutos, que são 2 horas, 180 minutos, que são 3 horas e 240 minutos, que são 4 horas. E aqui a gente tá usando o tempo gráfico de 1 hora no gráfico do Bitcoin dólar, Bitcoin USDT na Binance. Ali ele tem outras opções, né? Por exemplo, um filtro de tendência, que seria uma SMA ou uma EMA, a gente não tá usando aqui nesse exemplo. E ali nas formas de saída tem 3 formas de saída. Alvo fixo, então a gente pode manter o stop inicial ali no ATR do candle original e jogar um alvo para cima com base nesse stop. A gente pode usar o trailing stop por condição, que é o que a gente está usando aqui, ou a gente pode usar o trailing stop no ATR normal, que seria o ATR utilizado no setup, né, no tempo gráfico que está sendo analisado, que nesse caso aqui seria o ATR de 1 hora. Mas nesse exemplo aqui, como eu comentei com vocês, a gente vai usar o trailing stop por condição. E ali embaixo tem a gestão de risco, que a gente pode usar posição variável com risco fixo ou posição fixa com risco variável. Nesse caso aqui a gente vai fazer o teste com risco fixo e posição variável, arriscando 1% do capital em cada trade. Nos resultados que eu vou mostrar aqui, eu já estou considerando as comissões da Binance, que seria de 0,075% na ida e na volta. E agora vamos ver os resultados. Dá só uma olhada nesse resultado pro Bitcoin dólar no gráfico de 1 hora. O primeiro trade desse backtest foi dia 31 de dezembro de 2018. Até o dia de hoje, eu tô gravando esse vídeo no dia 15 de agosto de 2021. Então esse resultado aqui é para trades realizados em todo o ano de 2019, ano de 2020 e o que já aconteceu de 2021 até hoje. Basicamente 2 anos e 8 meses. E o resultado tá na tela. 122% de lucro líquido, mais de 80 trades na amostra, 47,5% de acerto, então ele erra mais do que ele acerta, mas quando ele acerta ele ganha mais do que ele erra, por isso que ele gera lucro no longo prazo e por isso que ele tem expectativa matemática positiva. O drawdown máximo em 7,1%, bem menor do que o lucro líquido, né? Expectativa matemática de 1,43% e a gente fica posicionado no trade em média por 103 candles. Então 103 candles de 1 hora serão 103 horas, que vai dar ali um pouquinho mais de 4 dias posicionado no trade. Então apesar de ser um setup que trabalha bem no gráfico de 1 hora, ele acaba sendo um setup de swing trade porque a gente não consegue encerrar o trade no mesmo dia, né? Ele é um trade longo. Então por mais que eu quisesse que esse setup aqui fosse de day trade, ele acaba sendo de swing trade. O próximo resultado que eu vou mostrar é para o gráfico do Ethereum dólar também de 1 hora e as configurações do setup são exatamente as mesmas que eu acabei de falar para o Bitcoin. O teste também foi feito exatamente no mesmo período, então basicamente 2 anos e 8 meses, e os resultados também são surpreendentes, né? 173% de lucro líquido, mais de 80 trades na amostra, 45% de acerto, então ele também erra mais do que acerta, mas como a gente sabe, ele tem expectativa matemática positiva, e isso é o que importa, ele gera lucro no longo prazo. O drawdown dele é bem menor do que o do Bitcoin, 5,11%, expectativa matemática de 1,99% e ele fica posicionado no trade mais ou menos 99 candles por trade. Então também acaba sendo um setup de swing trade, posicionado ali um pouquinho mais de 4 dias em cada trade em média. Agora eu vou mostrar os resultados para vocês na ADA no par dólar, só que aqui tem um pouquinho de diferença na configuração do setup. A gente vai estar usando o gráfico de 30 minutos, então os 3 tempos gráficos superiores que a gente vai utilizar são 60 minutos, 120 minutos e 180 minutos. E a única diferença na configuração do setup é que a gente não vai usar o ATR dos 2 últimos candles, a gente vai usar o ATR dos 4 últimos candles e o multiplicador vai continuar sendo de 4,
o resto fica igualzinho. Nesse caso aqui, como o gráfico é de 30 minutos, o TradingView não consegue pegar um histórico tão grande. Então a gente vai começar esse backtest aqui em janeiro de 2020, um período ali de 1 ano e 8 meses nesse resultado aqui. Por isso que o lucro líquido dele acaba diminuindo um pouco. Como vocês estão vendo aí na tela, 75% de lucro líquido, mais de 70 trades na amostra, porcentagem de acerto de 45%, drawdown máximo de 5,38%, expectativa matemática de 1,05 e a gente fica posicionado no trade mais ou menos 130 candles. Então 130 candles de 30 minutos acabam sendo ali mais ou menos 75 horas, então em média a gente fica posicionado 3 dias em cada trade. Mesmo no gráfico de 30 minutos, né, acaba sendo um setup de swing trade. E o último resultado que eu vou mostrar para vocês aqui é na Litecoin, também é em gráfico de 30 minutos, então os tempos gráficos superiores são 60 minutos, 120 minutos e 180 minutos, e nesse caso aqui a gente volta a usar o ATR dos dois últimos candles multiplicado por 4. O resto fica igualzinho. E como a gente está em gráfico de 30 minutos, o período analisado é de 1 ano e 8 meses, começando o backtest ali em janeiro de 2020. E como vocês estão vendo os resultados aí, 49% de lucro líquido, mais de 80 trades na amostra, a porcentagem de acerto se mantém ali na média, né, dos testes que a gente fez, em 47,5%, o drawdown máximo menor do que 5%, em 4,96%, expectativa matemática de 0,6% e a gente fica posicionado no trading ali em mais ou menos 107 candles por trade, em gráfico de 30 minutos, então isso significa mais ou menos 50 horas, o que dá um pouquinho mais de 2 dias posicionado em cada trade. Eu achei esse setup muito interessante, eu sempre tenho dificuldade para encontrar setups de tendência para operar em tempos gráficos menores, como 30 minutos e 1 hora, por exemplo, então eu gostei bastante dos resultados, era algo que eu estava procurando já há algum tempo para diversificar meu risco, e eu espero que essa semana eu já consiga colocar em prática essas operações aqui no bot onde eu automatizo meus trades. Então se você quiser ter acesso a essa estratégia e poder automatizar seus trades também, não esqueça de checar os links aí na descrição sobre a plataforma de estratégias ou entra em sotrade.top. E como sempre, isso aqui não foi uma recomendação de compra ou venda, façam os próprios testes de vocês antes de colocar em prática qualquer um dos setups que eu passar aqui e sempre tomem cuidado com a gestão de risco. Então é isso, pessoal, não se esqueçam de deixar um like aí no vídeo, se inscrevam no canal, se ficou alguma dúvida coloquem aí nos comentários. Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.